Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio Som Brasil. Boa noite a todos os que vão assistir pelo YouTube. Paz do Senhor a todos. E você que está chegando aí pela nossa live no Facebook, no nosso podcast. Fala aí, crente. Porque crente também tem que falar, crente gosta de falar, né? Verdade. Graças a Deus. Nesta oportunidade, nesta noite, nós estamos recebendo aqui hoje nosso entrevistado, Pastor Marcos. Pai do Senhor, Pastor Marcos. Pai do Senhor, Pastor Jefferson, Pai do Senhor a todos os nossos ouvintes aí. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, de todos os nossos internautas e nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Você que vai chegando aí, vai deixando seu comentário, se o nosso som tá bom, se você está conseguindo ouvir bem a gente aí, pelo Facebook, tá certo? Para a gente poder saber como é que tá o andamento do programa aí. Hoje eu trouxe aqui meu amigo, ele é pregador, pastor, ali congrega na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, não é isso, meu Marcos? Isso. Bom, Marcos, vamos bater um papo hoje. Trouxe um chazinho aqui de gengibre para nós tomar. Eita, fica à vontade aqui. A bênção é grande. Vamos falar um pouco sobre a sua vida, contar o seu testemunho. Eu sei que você tem um testemunho bem forte aí que vai nos edificar a vida dos nossos ouvintes. Eu quero que você se sinta bem à vontade aí para falar um pouco sobre o que Deus já fez na sua vida e o que Deus está fazendo. Bom, Marcos, você está congregando na sede agora? Não, eu congrego junto com o pastor Dixon, né? Pastor André, ali no Largo da Feira. Ah, sei. A igreja é grande ali, né? Isso. Pastor? Pastor Dixon e pastor Andréia. Quantas madureiras tem em Jundiapeba agora? 1, 2, 3, estamos indo para a quarta já. Quarta? Quarta. Aonde que ficam as igrejas ali? A primeira fica ali, nós estamos no Largo da Feira. A segunda fica próximo à casa, se não me falha a memória, a antiga casa da mãe do Danilo. Não me lembro o nome da rua, porque para gravar nome é uma benção. E tem mais 2 pontos de pregação, que é um lá perto quase da minha casa e um está saindo aqui em cima, perto da piazza. Eles estão querendo abrir ali também. Jundiapeba é grande, né, rapaz? Como que pode, né? 4 congregações no mesmo ministério no lugar. E aquela igreja ali do centro ali é grande ali, né? Lota ali, né? Nós temos aproximadamente 250 membros locais inscritos, né, congregando conosco. Por isso, na verdade, mudamos para ali, né? Porque não comportou a quantidade de pessoas que está fluindo para lá, né? Pessoas de outros ministérios que resolveram congregar conosco, pessoas que estão sendo restauradas, aceitando a Cristo. Então, nós temos aí uma faixa de 250 membros congregando conosco lá. Tá certo. Ô Marcos, fala um pouco sobre você. Você veio de onde? Você nasceu onde? Bom, eu nasci no Itaim Paulista, né? São Miguel Paulista. Sou criado ali naquela região, vivi praticamente quase toda a minha vida ali. Apesar de alguns percalços da vida, a gente andou um pouquinho fora do país, morando no Paraguai, e retornamos para ali. Eu cheguei em 91 para 92, tive quase morto, né? Mas Jesus teve de misericórdia. E no ano de 2001, em fevereiro de 2001, Jesus fez uma obra na minha vida. Tá certo. Você morou no Paraguai, você não sabia. Você morou no Paraguai? Morei quando vamos criança. Vamos falar um pouco sobre isso aí depois? Ou você não, vamos falar, né? Podemos falar agora. Na verdade, assim, eu nasci no Paraguai. Você nasceu no Paraguai? Só que eu sou registrado no Brasil. Por quê? O que acontece? Meus pais foram para o Paraguai para arrendar uma terra e minha mãe estava grávida de 3 meses. Demorou-se a negociação um pouco da terra e eles já começaram a trabalhar e plantar. Acabou-se que eu vim nascer lá mesmo, né? E tanto é que eu tenho 1 ano de diferença no meu registro. Eu nasci em 78, sou registrado em 79 em São Miguel Paulista. Meu pai retornou para poder vender as coisas aqui e retornar para o Paraguai. Do meu nascimento, vamos dizer assim, até meus 7 anos eu morei lá. Depois fomos para Cascavel, minha mãe estava um pouco enferma, viemos para São Paulo em seguida. Paraguai fala o quê? Que língua que fala?
lá fala castelhano ou tupi-guarani, né? Não me pergunte porque eu Você não aprendeu lembro. alguma coisa? Não lembro. Não lembro. Eu era criança, né? Tá certo. Nessa época, seus pais já eram crentes? Eram crentes ou não? Na verdade, assim, pastor Jefferson, eu nasci em um lar de um desviado. Deixa eu explicar. Meu pai, ele pregou a palavra de Deus durante aproximadamente uns 18 anos. E como ele era de uma outra denominação, por causa de um sermão que ele pregou, vamos dizer assim, um pouco mais duro, eles excluíram meu pai. Sério? Meu pai, então, nesse inteirinho, ele abandonou a fé. Aí eu vou ter que te perguntar. De que igreja? Meu pai era da Congregação Cristã no Brasil, naquela época. Certo. Aí excluíram seu pai? Excluíram porque ele pregou um sermão duro e o ancião não gostou. E teve aí um entrever entre eles, ele acabou sendo excluído e afastando-se do evangelho, né? Ele ficou... Misericórdia. Desde que eu me entendo por gente, eu já nasci no lar de um desviado. Então, quando eu nasci, meu pai, além de ter abandonado a fé, ele já tinha ido para Umbanda, para Mesa Branca. Nossa. Então, meu pai foi para o catolicismo, entendeu? Meu pai entrou, vamos dizer assim, totalmente fora da vontade do querer de Deus. Eu vim saber dessa história há uns 3 anos atrás, antes de meu pai ser congregado ao Senhor. Eu vim saber pela boca de minha tia que acompanhava ele nas ministrações. Você não sabia que seu pai era desviado? Não sabia. Tinha uma história na igreja. Meu Deus, que coisa. E você tem alguma lembrança lá do Paraguai, não? Rapaz, eu só lembro do lugar que nós morávamos, chamava Greba 6. A gente morava numa tapera, que é uma casinha feita de coqueiro, né? E meu pai tinha ali um arrendamento de terra muito grande, plantava algodão. E eu me lembro do rio. Eu tinha 6 para 7 anos, eu pescava muito no rio Limuí, né? São poucas lembranças da minha infância. Já quando eu completei 7 anos, nós tivemos que mudar para Cascavel. De Cascavel viemos para São Paulo. Cascavel é Mato Grosso? Não, Paraná. Paraná. Certo. Onde temos ainda nossos familiares, tem uns sobrinhos que moram lá, né? E viemos para São Paulo e nesse inteirinho aí a gente começamos a estudar, a ter uma vida. Meu pai comprou uma casa, minha mãe começou o tratamento, ela tinha um problema de uma ferida que não cicatrizava na perna, depois do tratamento cicatrizou, devido a ela ter contraído hanseníase. Na Bíblia é lepra, né? Isso. Naquela época não... Isso que eu ia falar, eu estava conversando com o Danilo falando que você ia vir aqui, ele estava falando, o Marcos tem um testemunho forte. Ele falou, se eu não me engano, ele teve hanseníase. Você também teve? Sim, eu estava em estado terminal quando Jesus chegou na minha vida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Espera só um pouquinho. Vamos começar do começo. Irmãos, você que vai chegando aí, vai dando um joinha, irmãos. Ajuda a gente. Curte aí a live, tá bom? Curte a live. Compartilha aí essa live com quem você gosta, com quem você quer aí. Ajuda a gente a fazer essa live bombar, por favor. E fala pra gente aí se o áudio tá legal, se o microfone do irmão tá bom, se o meu tá bom, se tá muito alto, se tá baixo. Vai ajudando a gente aí. Aí você ficou lá em Cascavel até quantos anos? Eu fiquei aproximadamente em Cascavel uns 6 meses. Né? 6 meses. Aí viemos para São Paulo. Meu pai comprou uma casa no Jardim Senis, que até hoje está lá. Depois voltei para Cascavel em 98, morei lá mais um ano com meu irmão. Voltei para o Paraguai, fiquei 6 meses no Paraguai. Aí nesse inteirinho aí a gente, vamos dizer, fomos construindo nossa vida. Só que da minha infância, no caso, quando nós viemos para São Paulo, dos 11 para 12 anos, eu perdi minha mãe. E era uma pessoa que para mim era meu ídolo, meu tudo, era minha mãe. Porto Seguro. Era meu porto seguro. E quando eu perdi minha mãe, eu fiquei assim muito triste e comecei a entrar pelo lado da vida que foi escolha minha. Eu não digo que ninguém me levou para aquele caminho, porque a gente toma decisões que muitas das vezes decidem nosso futuro, né? Eu entrei pelo caminho das drogas, comecei a conhecer gente que não devia. E um ano seguinte, depois da morte de mamãe, morreu o meu irmão. Esse meu irmão era conhecido como Paraguai, né? O apelido dele era Paraguai. Certo. Era uma pessoa que eu gostava muito, porém também vivia na vida errada. E eu quis assumir o lugar dele na família, essa que é a verdade. E aí entrei para o mundo das drogas e, vamos dizer assim, dos meus 12 anos até os 22, eu cheguei ao fundo do poço, literalmente.
Mundo das drogas. Mundo das drogas. Mas só chegou usuário ou só ou comercializava também? Não, na verdade... Pega essa caneca pra mim, vamos tomar um chazinho. Eu mais usava do que comercializava. Na verdade, eu era usuário, né? Sim. Eu tinha... Em 95, eu trabalhava como cobrador de peru ali no Itaim Paulista, foi onde eu conheci a cocaína e comecei a usar. Eu tinha tanto crédito na praça que eu passava num determinado bairro e o traficante do lugar falava assim, esse quartinho aqui é dele, deixa ele à vontade aí. Tinha semana que eu nem ia para casa, eu passava a semana toda trabalhando e usando. Usando droga. Que coisa, né, rapaz? E você já tem quanto tempo de casado? Eu vou fazer 19 anos já. 19 anos de casado. 19 anos. E aí você foi para a igreja, como é que foi sua conversão? Conta para nós aí. Eu gosto muito dessa parte. Essa parte é uma parte que marcou minha vida, Pastor Jefferson. Eu estava no fundo do poço em 2001, em janeiro. Eu me lembro como hoje. Minha tia foi na minha casa, essa tia minha, tia Maria, da congregação, pediu uma foto minha se podia estar orando. Na verdade, ela já orava por toda a família, né? Mas levou minha foto para a oração. E em fevereiro eu cheguei na esquina da casa do meu pai e olhei para o céu e disse no meu coração, será que há um Deus no céu mesmo? Como esses crentes doidos aí dizem que tem? Se tem, muda a minha vida, porque eu estou cansado. Eu estava no fundo do poço de uma maneira tal que eu tinha feito uma atrocidade com uns parceiros do crime. A gente tinha expulsado uma mulher que a gente fala como X9, né, da quebrada. E meu irmão estava me devendo um dinheiro. Sim. E o diabo colocou na minha mente o desejo de matar meu irmão. Meu Deus do céu. E qual o pensamento? Eu falei assim, olha, eu vou entrar na casa dele, vou amarrá-lo e vou tacar fogo nele lá dentro, como nós fizemos nessa casa. E os parceiros tudo já tinha topado. Combinado, já tinha aceitado isso. Nós vamos limpar a casa e matar ele lá dentro. Só que em fevereiro eu fiz essa pergunta no meu coração, se há um Deus no céu, né, que os crentes pregam, porque eu era sempre evangelizado. Eu gosto muito dessa parte, sabe por quê, Jefferson? As pessoas às vezes não dão nada. Muitas das vezes nós cristãos passamos por uma pessoa que está drogada, uma prostituta, um homossexual, e não temos a atenção de parar de dizer assim, ó, Jesus te ama. O amor dele é muito grande por você. Mas eu me lembro bem de irmã Cândida. Irmã Cândida congregava no Rancho dos Profetas. Toda quarta-feira que aquela velhinha me via, eu podia estar com a calibre 12, eu podia estar doidão. Ela parava e dizia, moço, Jesus te ama e vai fazer de você um pregador do Evangelho. Foram 4 anos dessa mulher orando por mim. Plantando a sementinha ali. Plantando a semente. E alguns crentes olhavam para ela e diziam assim, irmã, isso aí é perca de tempo. Pau que nasce torto, morre torto. Ela olhava e dizia, rapaz, você não conhece Jesus o carpinteiro, que pega madeira estragada e faz coisa de primeira. Verdade. Então eu louvo a Deus porque irmã Cândida, meu irmão Adair de Oliveira, irmão Marcos Araújo, pastora Leoníldia, pastora Denise, pastora Marli, pastora Maria José, alguns amigos, Ricardo Máximo, missionário Ricardo Máximo, são pessoas que não desistiram de mim, estavam intercedendo pela minha vida. Pastora Sandra, sabe, pessoas que naquela época eu tinha raiva deles, eu odiava eles, mas hoje o amor é tão grande que se eu pudesse estar ao lado deles 24 horas eu estaria, porque foram pessoas que acreditaram no que Deus prometeu, né? E Deus chegou na minha vida em meados de 2001, fevereiro, finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Eu me lembro como hoje, Deus ele sabe trabalhar, né? Eu nunca usei roupa social na minha vida até então. Meu pai, no ano de 2000 para 2001, ele me deu uma calça preta social, um sapatinho e uma camisa branca para me passar o Natal. E eu já não sabia, mas já era Deus, né, preparando o caminho para minha conversão. E Jesus chegou na minha vida através de um culto de libertação, aliás, oração do ciclo de oração no Belém, igrejinha do Jardim Senício, conhecida como a Igreja do Buraco. Eu entrei dentro da igreja, pastor Jefferson, e tinha umas irmãs orando. Quando eu entrei, tinha uma senhorinha de aqueles totozinho branco, sabe? E ela olhou assim, bem assim, Satanás, sai da vida dele agora.
Na lata, assim. Na lata. Eu senti meu corpo estremecer, ela veio, colocou a mão na minha cabeça, expulsou, orou por mim e disse: a partir de hoje, Jesus muda a tua história. Eu estava com drogas no bolso quando eu entrei dentro da igreja. E eu me lembro bem que quando eu saí dessa oração, eu já saí com desejo de falar assim: não quero mais droga para a minha vida. Aí eu pensei comigo assim, falei: eu vou descer ali embaixo, vou dar essa maconha para o Mima, que era um parceiro meu. Quando eu pensei isso, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. O céu se abriu e ele disse: meu filho. Eu fiquei assustado, porque na rua só estava eu e o presbítero Sakai, o presbítero Elias. E de repente eu olhei, não foi ele que falou, repetiu de novo: meu filho. Aí quando eu olhei para cima, eu vi o céu aberto, uma claridão em plena noite. Eu fiquei abismado com aquilo. Aí eu ouvi a voz lá de dentro dizendo assim: ó, o que não é bom para você não é bom para o seu próximo. Meu Deus. Na hora eu joguei aquilo que estava na mão fora. E na quarta-feira eu fui no culto no Rancho dos Profetas. Sentei lá atrás no cantinho. Culto que aconteceu, não fizeram apelo, eu fiquei ali, ouvi a palavra, porque o irmão pregou sobre esse texto que está em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fiquei ansioso com aquilo, e eu vi que muitas pessoas ali, pastora Marli, na época eu só conhecia de vista, né, todos eles me olhando, irmã Cândida me olhando, Marcos Araújo, os meninos que me conheceram do jeito que eu era ali, vamos dizer assim, na quebrada que meu pai morava, todo mundo olhando alegre, com um sorriso no rosto. E eu saí do culto, terminou o culto, eu fui embora, dormi. Na quinta-feira a pastora Maria José, ela tinha um culto em Osasco, era uma igreja deles lá. Ela parou com a Topic, que era conhecida como a Guerreira, e olhou para mim e disse: Marcos, você já aceitou Jesus? Eu não me lembrava que eu tinha aceitado Jesus 3 anos antes, lá no Paraguai, quando eu estava fugitivo. Eu não me lembrava disso. E na hora eu falei: não. Ela falou assim: então quando eu fizer o apelo, você vai levantar sua mão e nós vamos orar por você. Entra aí no carro, vamos com a gente. Irmão, eu entrei no carro. O pessoal foi da onde nós saímos, do Jardim Senício até Osasco, cantando, se alegrando, me abraçando. Sabe, o povo totalmente alegre. Você fugiu para o Paraguai? Fugi. Na verdade, assim... Mas você fugiu da justiça ou fugiu dos caras da quebrada? Na verdade, assim... Eu era um camarada que é o seguinte: eu não tinha muita papa na língua e não tinha medo de ninguém, como eu não tenho hoje, mais ainda. Mas naquela época eu era muito abusado. Sim. E arrumava muita briga, muita treta, sabe? E numa dessas aí, eles foram para me matar na minha casa e não me acharam. Aí meu pai achou por bem me tirar e mandar eu embora. Foi quando eu fui para Cascavel, de Cascavel fui para o Paraguai. E lá no Paraguai, Jefferson, eu me lembro como hoje, meu irmão Claudenir, que também é da congregação cristã, na época me chamou para ir no Belém. Nós fomos no Belém. Fui por ir, estou na casa dele, então não vou desgostar, mas fui por ir. Lembro que na hora do apelo, eu levantei a mão. Sim. Fui lá para frente, oraram por mim, só que... saí da igreja, continuei bebendo, fumando, se prostituindo, sabe? Eu continuei minha vida. Não teve uma regeneração, né? Exatamente, não tive aquele encontro com Deus. Foi só aquela, vamos dizer assim, não vou dizer empolgação, mas foi aquele sentido de levantar a mão e falar assim: não, eu quero Cristo. Mas continuei minha vida, tocando minha vida como se nada tivesse acontecido. Então, quando a pastora Maria José fez a pergunta, eu não me lembrava disso. Eu fui lembrar na hora do apelo dentro da igreja. Aí eu me lembrei. Ela falou assim: não tem problema, filho, você está reconciliando então com Jesus, se abraça com Ele. E desse dia em diante a minha vida começou a mudar. Até hoje, pessoas que nós andávamos no mundo errado, quando me encontram, falam: rapaz, eu não acredito que é você não. Eu fiquei sabendo que você morreu. Eu falo: mas você está certo. Eu morri mesmo, eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Rapaz, Marcos, que testemunho forte, cara. Eu quero assim aproveitar para falar a todos os ouvintes, né, que talvez tenham um filho que está nas drogas, uma filha que está no pancadão, ou alguém que está servindo alguns deuses por aí. Não desista. A gente sempre fala que a oração é a chave da vitória, mas a verdade, a oração é nosso diálogo com Deus. Não desista, porque eu sou prova viva que Deus, ele pode mudar qualquer ser humano. Eu cheirava 15 papelotes de cocaína todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Eu fiquei escravizado. Eu sei o que é pedra, eu usei pedra, eu sei o que é cocaína, eu sei o que é maconha, eu sei o que é ter uma vida louca, porque eu vivia assim.
Hoje em dia alguém fala assim, mas você vai sair da sua casa para ir pregar lá no centro de São Paulo, vai chegar 1 hora. Quando eu estava no mundão, eu passava 2, 3 noites correndo atrás do que não prestava para destruir o templo. Por que agora eu não vou correr atrás daquilo que edifica o templo? Então, eu peço aos irmãos que creiam. Por mais difícil que esteja a situação, continue acreditando, porque há um Deus no céu que não é surdo, Ele ouve as nossas orações, porém Ele só responde no tempo dele. É verdade. E essa conversão sua foi com quantos anos? Eu estou com 43, tem 20 anos que eu sirvo a Cristo, então eu estava com 23 anos. 23 anos. A sua hanseníase foi antes ou depois de se converter? Então, o que acontece? Eu descobri que eu tinha hanseníase quando eu estava com 14 para 15 anos. E como minha mãe teve, meu pai teve, então a gente tinha tratamento. E eu comecei o tratamento. Mas aí, como que você descobriu? Qual foram os sintomas que você tinha? Na verdade, assim, a hanseníase, ela tem vários fatores. No meu foi manchas avermelhadas na pele e falta de sensibilidade. Às vezes eu me cortava e não sentia. Nossa. Às vezes eu jogava a bola descalço, batia, estourava o pé e não sentia. O povo falava, nossa, você está sangrando. Deixa pra lá, vamos continuar jogando. Entendeu? E eu comecei o tratamento, eu me lembro que eu fiz assim umas 8 vezes o mesmo tratamento. Eu começava e parava, Quando Jesus chegou na minha vida em 2001, eu ainda estava com essa lepra. Em 2002 eu me casei. Em 2004, de 2003 para 2004, eu estava num culto e a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus, estarei seguro, crê nos seus profetas e prosperarei. Eu estava nesse culto e após o término da mensagem, Deus usou, rapaz, aquele lá não era um negão, aquilo lá era um tição tirado do fogo mesmo. O bicho cheio da unção, ele falou assim, você toma 8 comprimidos. Você toma 4 de manhã e 4 à noite, e os médicos já dizem que você não passa de 10 anos de vida porque você está em estado terminal da hanseníase. Na Bíblia, lepra. Mas se você crê, Deus está te curando. Jefferson, pensa numa coisa de maluco, você acreditar na palavra de Deus. Eu falei, é comigo que Deus está falando. Eu sei que eu tenho esse problema. Então, a partir de hoje, Jesus, eu não tomo mais remédio. Meu pai da glória. Daquele dia, daquela quarta-feira em diante, eu não tomei. Detalhe, eu cheguei na minha casa, minha madrasta não era cristã. E eu morava num quartinho, que era alugado pelo meu pai, na época eu não trabalhava. Meu pai pagava o meu aluguel. E ela viu na hora que eu joguei os comprimidos tudo fora, porque eu pegava todo mês, tinha que pegar, passar no médico, fazer os exames. E eu peguei e joguei os comprimidos fora. Ela falou pro meu pai assim, seu filho... Tá se entregando. Por quê? Ele falou assim, ele jogou todos os remédios fora. Meu pai falou assim, se ele quiser morrer, que morra. Isso é um problema dele. Tudo bem. Em janeiro, eu fui fazer os exames e foi o dia que eu ganhei essa Bíblia. Dia 4, se não me falha a memória. Deixa eu confirmar aqui. Rapaz. Foi o dia que eu ganhei da minha esposa essa Bíblia. Dia 18 de 1 de 2004. Eu ganhei essa Bíblia da minha esposa e todos os meses eu tinha que fazer. Todas as vezes que você ia fazer, que eu ia fazer o exame, ou fazia das orelhas, que estavam mais deterioradas, ou dos braços ou das pernas. Naquele dia a médica falou assim, vamos fazer da orelha. Você esperava o resultado, que era questão de 1 hora, você ficava lá dentro. E ela voltou e falou assim, olha, eu preciso fazer agora dos braços. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, você aguarda aí. Eu fiquei mais 1 hora, no caso, são 2 horas já somando, lendo a Bíblia. Ela voltou e falou assim, eu preciso fazer das pernas. Eu falei, tudo bem, doutora. Ela foi lá, fez das pernas, eu continuei lendo a Bíblia. Ela voltou, eu fiquei 3 horas no consultório. Ela voltou, coçando a cabeça, com a equipe médica, olhando. Aí eu falei assim, o que foi, doutora? Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu fui curado. Ela falou, como você sabe? Falei, porque Deus me disse o mês passado que estava me curando. Ela olhou com lágrima nos olhos e falou assim, então pode ir para sua casa que esse é Deus. Marco, está aqui, eu fiz os 3 exames. Nos 3 exames você não tem nada, sua pele, sua carne está como de criança, você está totalmente restaurado. Desse dia em diante, eu fui curado. Eu costumo dizer assim, você tem alguém na família rebelde? Fica tranquilo, Deus sabe trabalhar. Posso dar uma palhinha rápida? Minha esposa era filha de belemitas.
Porém, minha esposa era daquelas moças que gostava de dançar no barzinho, hoje é no pancadão, né? Ela gostava de dançar no barzinho, aquele shortinhos curtos, o povo ia fazer culto lá no quintal dela, lá rapava o pé, ficava no bar de frente dançando. E um belo dia, Deus falou com a mãe dela que ia fazer uma obra. E minha esposa foi trabalhar, nessa época a gente não se conhecia, e ela trabalhava ali em São Paulo. Tá. Ela trabalhava em São Paulo, ali perto da Caixa Econômica ali, naquele prédio da Justiça que tem, sabe? Sim. Quando ela subiu no ônibus, lá na Marechal Tito, ela morava no IP, na Marechal Tito, ali entrou um senhor, analfabeto. E ela disse que quando ele já entrou falando em línguas estranhas. Pagou, passou a catraca, foi lá no fundo, o povo dando risada, ela ficou quieta, porque ela sabia que isso era coisa de Deus, a família dela toda crente. E olhou para ela e disse assim: olha, moça, o Senhor me tirou da minha oração para vir aqui falar contigo hoje. O Senhor Deus manda te dizer assim: ó, você tem 7 dias de vida, porque o câncer que você tem está em estado terminal. É a última oportunidade que Ele está te dando. Para você saber que é Deus, toda a sua família congrega no Belém. Desceu, foi embora. Ela disse que estava normal, pastor Jefferson. Quando ela chegou no serviço, 3 horas da tarde, a barriga dela inchou, como se ela tivesse de 9 meses. Era câncer no útero. Chamaram a mãe dela, que trabalhava ali na Praça da Sé, naquele prédio da Caixa Econômica da Praça da Sé. A mãe dela foi lá, levaram ela para o Pérola Baito. Chegou no Pérola Baito, fizeram os exames, constatou que ela estava com câncer. O médico chamou a mãe à parte e falou assim: olha, pode comprar o caixão, porque sua filha tem 7 dias de vida. Nós vamos tentar fazer a cirurgia, mas não garantimos nada. E ela ficou ainda rebelde, cabeça dura, sabe? E a missionária, que hoje também está um pouco parada, está afastada, a irmã dela, levou ela para um culto 3 dias depois. Ela já carequinha, já, sem cabelo nenhum. Nossa. Aí ela falou assim: ó, eu vou para o culto falando no coração, mas se foi Deus que falou comigo mesmo, Ele vai usar alguém que nunca me viu. Aí então eu aceito esse Jesus como meu Salvador, porque daí eu sei que só Ele é Deus. Quando ela chegou no culto, num lar, ela disse que levantou uma senhora. Quando ela botou o pé na porta, a senhora levantou e disse: ei, moça, você tinha 7, hoje você só tem 4 dias, manda te dizer o Senhor dos Exércitos. Ela dobrou o joelho, aceitou Jesus. Chegou no dia da operação, que era o 7º dia, os médicos foram fazer o exame para poder operar. Quando os médicos foram fazer, chamaram toda a equipe médica, não sabia o que tinha acontecido. Onde estava o câncer dela no útero, até hoje tem uma cruz, um sinal de uma cruz. Sério? Ela tem todos os exames, né? Ela fez todos os exames lá no Pérola Baito, e ela aceitou a Cristo, vamos dizer assim, no leito, né? Deus deu oportunidade e hoje ela é uma bênção. Você vê que coisa, né? Como que Deus trabalha, né? Tem pessoas que a gente vê que se converte por diversos meios, né? Uhum. Tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que se convertem através de um louvor. Sim. Através de um louvor que ouviu, ou através de uma palavra bem explicada, com uma hermenêutica apurada, bem. Agora, no seu caso, no caso da sua esposa, o negócio foi diferente. O negócio é milagre. Sim. Milagre. Eu acredito assim, como você disse, cada um Deus chama para um propósito de uma maneira, né? No meu caso, talvez se alguém tivesse só me falado, como muitas das vezes me falava, eu não teria crido. Mas quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida, aí eu entendi. Uma coisa que me deu curiosidade agora é o seguinte: você falou que você foi curado 1 ano depois de ser casado. Não, eu fui curado 2 anos depois. Eu me casei em 2002, fui curado em 2004. E não é contagioso a hanseníase? Como é que funciona isso? Então, assim, quando eu me casei, eu tomava remédio. Entendi. Então, o remédio, além de dar a proporção do tratamento, ele não deixa o vírus propagar, entendeu? Entendi. E o que acontece? A minha esposa sabia que eu tinha isso, ela sabia que eu tomava os remédios, mesmo assim ela aceitou, né? E quando Jesus me curou, ela foi a primeira pessoa a se alegrar comigo, né? Porque a minha costelinha foi a primeira pessoa, quando eu cheguei em casa, que eu mostrei para ela o laudo, ela falou assim: filho, esse nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Só que assim, hoje nós temos o tratamento.
Inclusive, eu já vim fazer a obra aqui no Dr. Arnaldo, né? Eu conheço um pouquinho da história de alguns pacientes dali, mas em muitos anos atrás, na época da Bíblia, não tinha tratamento. Então, as pessoas, ela chega no estado, Jefferson, eu estava no estado terminal, eu estava podre. A minha respiração fedia. Nossa, Marcos. Eu tenho marcas na perna e eu falei, Deus, por que o Senhor não tirou? Ele falou assim, para mim se lembrar do que Ele fez na minha vida. A gente esquece, né? Não pode esquecer. A gente esquece. Deus... E eu me lembro assim, quando eu me converti, nessa quinta-feira, Deus usou uma criança para falar comigo. Eu sou pentecostal, você sabe disso, mas eu amo muito a palavra de Deus, eu gosto do poder de Deus. E nós estávamos no culto, quando a pastora fez o apelo, eu me lembro que a criança, ela saiu assim de uns 8 metros de distância e veio marchando dentro da igreja. E eu olhei, parecia um anjinho, cabelinho todo, sabe, caracolado, loirinha. E ela pegou pela mão, eu abaixei, ela disse assim, ó, hoje eu te selo e a partir de hoje, se você ficar firme na minha presença, eu vou entrar na tua família e vou colocar tudo que está fora no devido lugar. Deus sabia que meu pai tinha se desviado, porém eu não, né? Então Deus começou salvando o meu irmão mais velho que odiava crente, né? É o que você queria matar? Não, o que eu queria matar, Jesus salvou, mas está vivo. Esse aí está vivo ainda. Esse aí está morando lá do lado do Mato Grosso. Ele vai ver esse vídeo e vai falar assim, então acredito que você quer me pegar. Não, ele sabe disso, ele sabe. Porque assim, esse meu irmão mais velho, Luiz, ele odiava a crente devido ao fato, talvez, de ter visto, né, o que meu pai passou, né? Aí também abandonou a fé, meu irmão João Carlos também abandonou a fé. Dos nossos irmãos, eu acredito que só minha irmã Lucimara, o Claudinei e eu que não chegamos a ver meu pai servindo a Deus. Então ele odiava a crente por causa disso. E o que acontece? Em 2009, eu recebi um telefonema que ele estava mal, nas últimas. Lá em Cascavel, eu pedi, meu patrão, na época eu trabalhava à noite como taxista, pedi uma semana de licença e nós viajamos para lá. Só que assim, a profeta de casa não tem honra, né? Aí nós passamos uma semana em oração, indo visitar ele todos os dias. 2 dias antes de eu retornar, Jefferson, Deus levou 2 senhorinhas lá dentro do hospital que ele estava. Quando elas entraram no quarto, falou assim, olha, eu posso fazer uma oração? O primeiro a aceitar a oração foi ele. Eu estranhei, né? Mas amém, vamos deixar Deus trabalhar. Depois da oração, ela fez o apelo, tinha 4 pessoas, 3 pessoas aceitaram e uma delas foi o meu irmão. Só que 6 meses depois, o Senhor recolheu meu irmão. Aí muitas pessoas falam, mas por que Deus fez isso? A Bíblia diz que para ele mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. E outra, a Bíblia diz mais, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Dos seus santos. Então eu acredito assim, meu pai antes de falecer reconciliou com Cristo. Sabe quem Deus usou? Quem? Um sobrinho meu que estava desviado. Quando se firmou na presença de Deus, ganhou meu pai para Jesus, na semana seguinte morreu esfaqueado. Jesus da glória. Eu estava pregando, esse incidente aconteceu aqui em São Miguel Paulista, na loja onde ele trabalhava. Não, ele trabalhava numa loja como segurança e um senhor de idade roubou um negócio lá e como segurança ele tem que chamar a viatura, chamou a viatura, tal. Levaram o senhor e o senhor falou assim, não vai dar nada, eu vou voltar. Mas meu sobrinho era muito brincalhão, tranquilo, nem pensou. Ele estava de costa, o homem voltou com uma faca de açougueiro e deu uma facada nele pelas costas. Meu Deus. E da facada até ele chegar no hospital, ele trabalhava junto com o pastor dele, que o pastor dele que socorreu ele. O pastor disse que ele só falava, cuide da minha família e não faça nada com quem fez isso. Eu sei que Jesus está me levando. Pronto. Partiu com Jesus. Eu saí do culto, havia acabado de pregar, recebi a notícia. Quando eu fui falar com Deus, Deus nem esperou falar. Ele já disse, você sabe, porventura, se no final do ano ele não se desviaria, o diabo levaria? Eu me calei, sabe? Porque às vezes, Jefferson, a gente quer questionar, mas quem somos nós, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Exatamente, é igual Deus diz para nós, onde é que você estava
quando eu fundei a terra. Então a gente tem que só receber as promessas de Deus e deixar Ele agir. Hoje, quando eu prego, com essas experiências de vida, eu sempre falo para os irmãos no meio do sermão: irmãos, se Deus quiser salvar, Ele vai salvar do jeito dele, não é do nosso jeito. Do jeito dele. Quando Deus falou que ia trazer meu pai de volta, eu pensei que eu ia ver papai pregando no Evangelho. Não. Meu pai ficou quase 5 anos acamado. 3 anos depois dele estar bem ruinzinho, o Senhor veio, preparou e o levou. E eu estou alegre, porque se eu permanecer firme, um dia eu vou me encontrar com ele. Pai, que benção, Marcos. E aí, vamos falar agora um pouco sobre o seu ministério agora. Como é que foi? Quando você começou a se interessar por estar ativo na igreja? Como é que foi essa chamada aí para pregar? Eu me lembro da primeira mensagem que eu comecei. A primeira a gente nunca esquece, né? Eu estava num culto, numa igreja, tinha alguns irmãos que já pregavam há muito tempo, eu nunca tinha pregado, só que eu passei o dia todo estudando uma palavra de 1 Samuel falando sobre antes que a lâmpada do templo se apague. E eu, na época, eu não entendia muito, começando na fé, fazia uns 7 meses que eu estava na presença de Deus, e me deram a oportunidade para pregar. Eu preguei 15 minutos, me lembro como hoje, Deus honrou, e daquele dia em diante eu caí na graça. Que igreja que era? Eu congregava no ministério no Rancho dos Profetas. Rancho dos Profetas. Eu estava na Arca da Aliança, se não me falha a memória, uma igreja lá que tinha lá no Itaim. Né? Então foi ali que onde começou meu chamado. Só que assim, eu já gostava de pregar junto com os irmãos, a gente fazia evangelismo, né? Eu gostava mais de pregar, vamos dizer assim, mais para fora do que dentro das igrejas. Hoje em dia eu prego em todos os lugares, não só dentro das igrejas, mas fora, onde me chamam para ir, eu estou pronto para poder servir. Tá certo. Aí foi direto para a palavra. Começamos a estudar, começamos a preparar. Buscar. E estamos aí, né? Como diz o outro, estamos cada dia mais crescendo um pouquinho na graça. Faz 20 anos. São 19 anos pregando. 19 anos pregando de manhã, tarde à noite. Hoje eu estou um pouco impossibilitado de pregar durante o dia devido ao trabalho. Certo. Mas durante 16 anos da minha vida eu fiquei só na itinerância mesmo. Pregando só dependendo de Deus e fazendo a obra. É duro, né? Espinhoso, né? Porque nem todo mundo tem a visão do Evangelho, né, Jefferson? A verdade é essa. Às vezes as pessoas falam, eu não ponho preço porque você cobrar eu acho que já é um absurdo. A Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Então eu entendo que se o obreiro é digno, o pastor tem que ter a visão que se ele vai tirar o rapaz da casa dele, do conforto dele, tem que arcar com as despesas, né? No mínimo, né? Entendeu? O que a gente mais se chateia, vou dar um exemplo clássico, e isso todo mundo sabe que é a minha opinião e eu não mudo. Por exemplo, um pastor chama um pastor renomado aí dá para ele 20 mil. Aí chama você que o Espírito Santo é o mesmo, vai te usar mais do que usou o pastor, quer te dar R$50, e quando dá? Então, eu acho isso uma falta de justiça. Tinha que ser um negócio mais bem organizado, isso, né? Sim. Tinha que ser um negócio mais bem organizado. Eu vou falar a verdade para você, eu sinto que pela mídia, eu não sei exatamente o que acontece. Eu reconheço a importância, eu sou pastor de igreja, e os itinerantes são importantes na igreja. Você vê que Paulo tinha os seus itinerantes que ele mandava para auxiliar os pastores. Sim. Paulo enviou mestres para ajudar Tito, Timóteo, nas igrejas, para ajudar a tratar das questões que tinha que tratar na igreja. E esse é o papel dos itinerantes, né? Só que hoje eu não sei o que acontece, que por exemplo, todo mundo quer ser pregador. Fato. Todo mundo quer ser pregador. Dificilmente você consegue arrumar um líder dos jovens. Ele não quer ser líder dos jovens, ele quer ser itinerante. Ele quer sair. E veja bem, a gente precisa de pessoas para trabalhar na igreja, precisa de pessoas para formar a igreja. E precisamos dos mestres, dos itinerantes que ajudam a igreja. Eu tenho visto uma onda de pessoas que querem chegar onde você chegou, por exemplo, com a experiência que você tem. Você teve uma experiência de vida, teve uma carreira, sabe como é que Deus trabalha, passou por isso, teve experiências, uma trajetória. Os meninos hoje,
tem aí 18, 19 anos, começou a pregar ontem, e eles querem ter o mesmo reconhecimento, quer ter o mesmo, quer fazer do mesmo jeito que você que tem uma carreira, os irmãos que têm uma carreira, uma vida dedicada ao ministério tem. E não é bem assim, né, que funciona, né? Irmão Marcos, quantas vezes você foi maltratado? Inúmeras. Quantas vezes dentro da igreja você foi pisado? Muitas. Muitas vezes. E você continua pregando, por quê? Porque é a sua vida, você se converteu, você está lá para servir, não tem para onde você ir. É que nem Pedro. Senhor, tá ruim, mas fazer o quê? Para onde é que nós vamos? Se só o Senhor tá salgado o negócio aqui, mas para onde é que eu vou? Tá entendendo? Então eu lembro de um testemunho de um pastor. Estava conversando com um pastor bem renomado, e ele disse que estava numa sede, e depois da pregação ruim, o pregador pregou uma pregaçãozinha ruim. Aí o pastor chamou ele pro gabinete lá, ele estava no gabinete, o pregador chegou, aí o pastor virou pro pregador, era amigo dele, falou: rapaz, que pregaçãozinha ruim foi essa sua hoje, hein? Tá doido? Pregaçãozinha ruim. E deu uma oferta para ele, abençoada, uma oferta gorda. Falou: tá aqui, Deus abençoe, vai com Deus, vê se melhora, hein? Aí quando o pastor saiu, sempre tem um, né, que não aguenta, né? Sempre tem, isso é fato. Pastor, rapaz, o homem pregou, igual o senhor mesmo falou que o homem pregou ruim, e o senhor abençoou ele com essa quantia aí. Rapaz, ele tem história. Ele tem bagagem, filho. Tá entendendo? A pregação dele foi ruim hoje, não pode ser que não nos agradou, mas não é porque ele é assim. Hoje foi ruim, hoje foi o dia dele, mas ele tem história. É que na verdade, pastor Jefferson, nem todo dia você está 100%. 100%. Então o que eu quero dizer com isso? Que, gente, construa sua história. Construa sua história. Tem camarada, tem menino aí, a gente conhece pessoas aí que não tem igreja, Marcos. São os desigrejados, né? Não tem igreja e quer sair pregando. Pastor Jefferson, meu pastor Gilberto me conhece, meu pastor local também. Uma coisa que eu aprendi está em Hebreus 13:17. Obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque são eles que velam por vossas almas. O senhor pode pegar meu telefone aqui e ligar para o meu pastor agora e perguntar da minha pessoa. E para onde eu vou, todos os lugares que eu vou, onde Deus tem me enviado, eu vou debaixo da bênção do meu pastor local e do meu pastor presidente. O pessoal fala muito assim: importante. mas por que você faz isso? Eu falei: porque é a Bíblia que me ensina. É a Bíblia que me ensina. Eu tenho 43 anos, pago as minhas contas, sou de maior de idade, sim, mas eu tenho uma eclesiastia a obedecer. E esses jovens de hoje já querem começar pelo meio errado. Eles não querem nem ser experimentados para ver se pode ser obreiro. E a Bíblia diz que para ser obreiro, primeiro tem que ser aprovado, experimentado. Eu tô dando um estudo na igreja aqui sobre o livro de Corinto. A carta de 1 Coríntios. E ali a carta de 1 Coríntios tinha 4... A igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. O primeiro grupo dizia assim: nós somos de Paulo. Eram os mais velhos. Os mais velhos que estavam lá quando Paulo inaugurou a igreja e tal. Nós somos de Paulo. O segundo grupo era o grupo dos mais jovens, dos mais intelectuais. Não, nós somos de Apolo. Paulo é meio ultrapassado, nós somos de Apolo. Apolo era um grande pregador, né, inteligente. Nós somos de Apolo. Tinha o terceiro grupo, que era o dos judaizantes, que veio de Jerusalém. Não, nós somos de Cefas, nós somos de Pedro. Esses 3 era problemático? Eram. Mas tinha o quarto grupo, que era o pior de todos, os estudiosos falavam. Que era o que falava assim: não, nós somos de Cristo. Nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nós somos de Cristo. Nós obedecemos a Jesus, nosso contato é diretamente com Ele. Não obedece homem, não. Esse era o pior grupo de gente, e é o que acontece hoje. As pessoas não querem ser mentoreadas. Não querem ser mentoreadas. Teve um caso que
num dos vídeos que eu coloquei, um jovem não gostou do que eu falei no vídeo, mas também aí ele se magoou profundamente, ele e a mãe dele, no que eu falei. Eu fui na casa dele, falei para ele: meu querido, e era pregador, pregando ali, pregava cá, pregava aqui, pregava lá. Eu peguei, fui na casa dele, conversei com ele, nem tinha muita intimidade para ir na casa dele. Eu fui lá, falei: você me recebe? Deixa eu te explicar. Eu falei: eu tenho te acompanhado. Tenho acompanhado você, seus vídeos, onde você vai, ouço falar de você. Só que o problema é que você não tem um mentor. Você não tem um mentor. Alguém que te ensine. Quem que é o seu professor? Quem que é o seu pastor? Não tem. Então, os caras não querem construir uma história. Não quer construir uma história. E quer ter a mesma respeitabilidade e quer ser recebido da mesma forma que um camarada que construiu, estava lá, você passou por, aceitou Jesus, começou a aprender, com certeza você tem alguém que você ouvia pregar e falou: pô, esse camarada aqui até hoje tem, que você foi pedir conselho, que você foi pedir ajuda. Me explica esse texto aqui, não é verdade? Assim, é a humildade de querer começar de baixo e saber que uma hora a sua hora vai chegar. Sim. Uma hora a sua hora vai chegar, mas tem que aprender. Na verdade, assim, até hoje eu tenho algumas pessoas que são minhas referências: meu irmão Adair, minha cunhada Luana, pastor Kleber Danilo, Rodrigo Santos. São pessoas que aqui em Mogi, eu constituí uma amizade, uma afetividade. São pessoas que, quando a gente senta para conversar, para dialogar a respeito da Bíblia, quando não, esse texto não estou entendendo, eu vou neles, sabe? Só que assim, hoje, essa juventude de hoje, pastor Jefferson, na verdade assim, eles não querem ter responsabilidade ministerial. E o que é ser responsável ministerial, Marcos? Ser responsável ministerial é você saber que você tem um pastor e que você deve prestar conta a ele. Seu pastor tem que saber onde você anda. Seu pastor tem que saber por quê? Porque você está indo pregar, além de você levar o nome de Cristo, você está levando o nome do ministério. É verdade. Hoje em dia eu sou do Madureira há 14 anos, eu prego em N denominações. Cada denominação tem seu costume. Exatamente. Tem sua ética. Entendeu? Então, na experiência da caminhada e com os meus mentores, eu fui aprendendo que não é chegar lá fazendo o que eu quero, é pregar a palavra, respeitar o ambiente. Por exemplo, um batista, você vai chegar lá numa igreja batista, vai pregar, vai gritar? Não. Um metodista? Não. Vai ficar difícil, né? Você está entendendo? Então, quer dizer, e muitas das vezes eles mesmos se frustram porque eles não quiseram aprender. E a própria palavra de Deus diz assim: o meu povo perece porque ele faltou conhecimento, mas como rejeitaste o conhecimento, eu também os rejeitarei. Entendeu? Então, hoje em dia, alguém um dia disse assim: você tem que estar mais perto do chefe. Eu falei: bom, primeiro quem tem chefe é índio. Eu tenho um pastor presidente que preside o campo, respeito a sua autoridade eclesiástica, porém eu vejo assim: se Deus quiser que eu pregue um dia lá na sede, Deus vai fazer acontecer, não será eu. Tanto é que tem o quê? Uns 2 meses, vai para 2 meses eu preguei lá na sede. Pastor Gilberto chegou numa igreja do nosso campo, onde eu estava ministrando. Eu, inclusive, ia pregar as 2 mensagens. Ele chegou na primeira mensagem que eu estava pregando. Eu quis passar o microfone para ele. Ele falou assim: filho, termina a mensagem. Terminei a mensagem. Segunda mensagem ele pregou. Pegou meu contato e disse assim: já pregou na sede? Eu falei: não. Ele falou assim: fica tranquilo que você vai pregar. Passou 15 dias, eles me agendaram para pregar na sede. Que bênção. Por quê? É esperar o tempo de Deus, é deixar Deus fazer. Me perguntaram: Marcos, você saiu das redes sociais, parou de postar? Parei. Fiquei 3 anos sem Facebook, sem postar. Por quê? Quando eu pregava em igreja que tinha 2, 3 membros, ninguém curtia. Aí quando você pregar numa igreja que tem 700, 1000 e poucas pessoas, faz uma agenda para mim aí, irmão. Primeiro te ligava só para pedir agenda. Exatamente. Primeiro que quem abre as portas não sou eu, é Deus. É claro, pastor Jefferson, que se, por exemplo, eu conheço a pessoa, que nem todo mundo sabe, eu sou aberto. Eu não indico qualquer pessoa, irmão. Não indico, e ponto. É difícil, né, irmão? Tá entendendo? Eu vou indicar quem eu sei que tem compromisso com a palavra de Deus e que tem uma vida com Deus. Eu vou contar, eu já contei uma vez aqui, eu vou contar de novo. Olha o que aconteceu.
Ô, vergonha, cara. O que você faria? Você como pastor. Vai vendo, aniversário da igreja aqui. Chamei, todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande pela São Miguel Paulista. O pastor Luiz Pinheiro me mentoria aí, me ajuda, cuida de mim. Ele... De nós, né? De nós. Até hoje, quando eu preciso, eu vou lá, ele sabe. Pastor Luiz é demais. Pastor Luiz, beijo no seu coração. Forte abraço. Rapaz, e eles vieram, né? Veio a igreja em peso, né? E eu tinha convidado um pastor para pregar, amigo nosso, amigo meu, eu gosto desse pastor mais de idade e tal. Eu gosto dele. Ele tem uma palavra, não é uma palavra vivalista, mas é uma palavra de pastor. Eu gosto, queria ele pregar. E aí, quando ele chegou, eu dirigindo o culto, mais ou menos assim, ele chegou e falou para mim assim, eu dei oportunidade para a irmã, ele me chamou e falou assim, ó, rapaz, eu não vou pregar não. Eu trouxe um menino aí que prega. Esse menino aí prega que é uma benção. Aí eu olhei pro menino assim, o menino tava bem vestido, tava arrumadinho e tal. Eu falei, meu Deus. Aí, tá bom, né? Confiei no pastor. Aí na hora que eu chamei o menino para pregar, ai que vergonha. O menino veio pregar, ele colocou a igreja de pé e falou assim, vamos fazer uma oração, igreja? Senhor, eu quero te fazer 3 pedidos. Que o Senhor coloque querubins com fogo. Eu nem lembro como é que é a oração. Réplica do Marcos Feliciano. Meu Deus. Eu tava de cabeça baixa assim, eu olhei pro pastor Luiz assim, ele tava olhando pros obreiros dele assim. Mas rapaz, o menino pregou o Marcos Feliciano todo, cara. A igreja lotada aqui do pessoal da São Miguel. A São Miguel é uma igreja centrada. Os irmãos ali gostam de ouvir palavra, gostam de ouvir uma coisa sadia. O pessoal ficou todo mundo assim, olhando, tipo, olhando pra mim assim, e aí, irmão, a gente vem aqui pra ouvir. Rapaz, o moleque pulava, gritava e imitava o Marcos Feliciano e dava golpe de karatê e esperando que a igreja reagisse, a igreja assim, ó. E eu assim, de cabeça baixa, não sabia, aquele dia eu fiquei com tanta vergonha que eu não conseguia levantar a cabeça pra olhar pra igreja. Então, é complicado. No seu caso, talvez eu nem deixaria pregar. Foi o que o pastor Luiz falou pra mim. Eu não deixaria pregar, porque assim, o pastor poderia até conhecer ele, mas eu não conhecia. A gente vai vivendo, vai aprendendo. O pastor Luiz falou pra mim depois, eu falei, pastor, me perdoa. Ele falou, não, fique em paz, acontece, mas eu não deixaria. Se fosse aqui, eu não pregaria. Eu particularmente, eu fiquei 4 anos no Ministério de São Miguel Paulista. Pastor Luiz, meu amigo particular, uma pessoa que eu amo, ele sabe. Eu só voltei para Madureira porque Deus mandou voltar. Senão eu não teria saído, eu estaria lá até hoje. Isso. E sempre que eu posso, eu estou lá com eles. Né? Então, vou dar um exemplo. Quando nós estávamos fazendo as vigílias e não permitiram mais que fizesse na escola. Quem abriu as portas para nós fazermos? Luiz. Pastor Luiz. Aí alguém falou assim, mas lá não pode. Não, irmão, nós estamos numa vigília, quem está na direção somos nós. O pastor deu liberdade para nós fazermos conforme Deus quiser. Só que vocês têm que entender que cada igreja tem o seu dogma. É lógico. Entendeu? Eles ouvem a palavra de Deus e a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Exatamente. O que amadurece o cristão, o que nos dá sabedoria é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é que se eu tivesse no seu lugar, e eu tenho certeza que o pastor Luiz também, ele faria o mesmo, não deixaria pregar. Não deixaria pregar. Por falta de não conhecer a pessoa. Eu também eu sou novo ainda, né? A igreja aqui tem só 5, 6 anos. Acontece. E era no começo, você estava aprendendo. E já é um aprendizado para a próxima vez. Agora a gente já aprendeu. Uma vez nós estávamos... O pastor Luiz fazia umas vigílias, que o pastor Luiz volta a fazer essas vigílias aí, que eu estou com saudade, que era aquelas vigílias centradas assim, oração, louvor e a palavra. E eu me lembro como hoje, que num dia dessas vigílias, o púlpito estava repleto, rapaz, de obreiros, de outras denominações. Teve um abençoado que teve uma oportunidade. O Alexandro está mandando boa noite para você aqui. Pai do Senhor Guerreiro. Forte abraço, Alexandro, meu amigo. Pastor Alexandre. Manda paz para Thaís também, tá bom? Olha para aquela câmera ali, é o celular ali. A benção é grande, meu amado. Manda paz para Thaís, dá um beijo aí nos filhos por nós aí. Nós estávamos nessa vigília e eu me lembro como hoje, rapaz. Teve um cidadão, não vou falar o nome por ética, o pastor Carlinhos deve se lembrar também. O pastor deu uma saudação para ele.
E ele ficou quase 1 hora com o microfone. Nossa. Aí, eu me lembro, até um pastor passou por mim e falou assim: rapaz, agora quem é que vai pregar? Eu falei: não sei, irmão, sei que eu vou ouvir a palavra e vou para casa, né? Tudo bem. Terminou, o pastor olhou para mim e falou assim: Marcos, traz uma palavra para nós. A hora que você terminar, nós vamos embora. Eu me lembro como hoje eu preguei em Atos 16 e Deus nos honrou de uma maneira extraordinária. Foi uma coisa assim tão gloriosa. Aí o pastor Carlinhos, ele pegou o microfone e falou: irmão, quem tem, né? Quem não tem, senta para aprender e ter. Por quê? No respectivo daquilo que nós estamos falando, dessa juventude que hoje não quer sentar para aprender, entendeu? É que, irmão, se você vai numa igreja, uma saudação não é meia hora, irmão, no máximo 5 minutos. Mastorando. Entendeu? Uma palavra, no máximo 15 minutos, porque tem um pregador. Mas essa juventude que quer mostrar, não, falando abertamente, o que eles querem é a fama, é status. Eu vi uma coisa no coisa que eu fiquei muito na internet, que eu fiquei muito chateado. Falei, que cara inconveniente, que camarada inconveniente. Tudo bem, acho que a gente já até conversou sobre esse assunto, sobre apelidos de pregador que tem apelido. Né? Tem alguns aí, né? Não vou entrar no mérito dessa questão hoje, aqui eu. Mas o cara pegou, o pastor Júnior Trovão estava no púlpito, cara. No púlpito. Ia pregar. Eu vi um trecho só. E o camarada pegou o microfone, foi dar uma saudação, começou a pregar e falou assim: não precisa você colocar no seu nome trovão, trovoada, não sei o que. Que feio, cara. Que feio, cara. Que feio. Que ridículo aquilo ali. Eu achei muito ridículo aquilo ali. Aí o Trovão, quando foi pregar, pegou o microfone e falou assim: ó, irmãos, todo mundo, qualquer um pode tocar no meu nome, mas no meu caráter só Deus. Aí eu tava comentando eu não acompanho pregador, sabe? Eu não assisto pregação. Não assisto. Eu assisto pregação na igreja. Assistir vídeo de pregação, não sou muito chegado. Então não conheço a vida do Trovão. Sei que ele é um homem de Deus, pregador da palavra de Deus. Até que se prove o contrário, e é um homem de Deus. E eu não tinha muita empatia por ele, mas 2 vezes eu vi os caras tentando humilhar ele. Uma vez foi um profeta, teve uma profecia falando que ele tinha que descer, que ele estava em pecado, que ele ia morrer. E agora esse jovem aí, nas 2 vezes ele respondeu com uma elegância que acabou criando em mim uma simpatia por ele. O cara é perseguido mesmo e responde com uma simpatia, com uma elegância. Não revida, né? Não revida. Da outra vez o cara pegou o microfone e profetizou: irmão, você está em pecado, desce e tal, senão você vai morrer e tal. Ele pegou, ele ouviu, aí o camarada desse do púlpito, ele falou assim: quero chamar o profeta de Deus ali para vir aqui falar qual que é o meu pecado. Se eu tiver em pecado, que eu morra. Mas se eu não tiver, que morra ele. Estreitou, o cara subiu lá para falar o pecado dele? Não subiu. Então eu acho assim, você vê, e você olha pro menino, o Júnior Trovão, ele já é um senhor, né? Já é um senhor. Uns 40 e poucos anos. Então, já tem idade para ser pai do menino que fez isso aí com ele, nesse vídeo aí, eu acho. Então eu acho que devia ter um pouco de respeito, né? Um pouco de respeito, né? Então você vê, não tem respeito. Quer pegar carona, talvez o camarada é anônimo. Ele fala: eu vou fazer uma coisa aqui que vai me deixar, todo mundo vai me ver. Vai te ver, mas de uma forma negativa. Sim. De uma forma negativa. Tem um pastor que é presidente de um ministério bem grande aí, bem moreninho, que ele fala ele coloca uns flashes dos pudins dele, fala cada bobeira, rapaz. Fala cada bobeira, uns dogmas, umas coisas ultrapassadas, já que tem nada a ver com a Bíblia. E eu estava conversando com o menino da minha igreja aqui, eu falei assim: poxa vida, mas é um pastor presidente, cara. A gente pode até não concordar com ele, mas vou ficar na internet debatendo, expondo o nome do cara. Não, tem que ter respeito.
Pode ser que a gente não pregue aquilo que ele está falando, mas tem que ter respeito. Então, tem que respeitar e criar o seu caminho. Buscar o que Deus tem para você através dos seus méritos. Vai passar pelos caminhos que tem que passar, vai aprender, vai passar aquele momento que não é a sua hora. Não é a sua hora, você tem que esperar a sua hora chegar. E é complicado. Acho que a maior parte das pessoas, talvez por falta de leitura bíblica, se esquece. Um exemplo clássico que eu gosto muito da Bíblia é que Deus entregou Saul na mão de Davi 3 vezes. 3 vezes. Saul poderia ter sido morto por Davi. Davi olhou e falou assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Parafraseando, Davi está dizendo: se Deus quiser matar ele, Deus que mate. Eu não vou colocar minha mão. Hoje em dia as pessoas não têm mais falta de educação, falta de ética, entendeu? Não respeitam. É que nem eu falei, eu prego em muitas igrejas, cada igreja que eu vou, você está ali, Brão, para levar uma palavra, entendeu? Então, se você está ali para levar uma palavra, a primeira coisa, você tem que se preparar e tem que saber que lá não é a sua casa, você está lá como um convidado, entendeu? Aí você chega lá naquela casa, vamos dizer assim, prega uma coisa que não tem nada a ver biblicamente, você vai deixar o pastor depois em apuros, vai criar uma contenda. E a Bíblia diz que Deus, ele abomina os semeadores de contenda. Então, as pessoas falam assim: Marcos, você não muda a sua mensagem. Não, eu não mudo, porque a mensagem não é minha, é de Deus, primeiramente. Se for correção, vou pregar do jeito que Deus deu, com a sabedoria que ele tem me dado, para levar a palavra. Porém, respeitando o ambiente e respeitando quem está na eclesiastia lá dentro. E hoje em dia a gente quase não vê, isso aí está quase escasso. É por isso que tem, vamos dizer assim, em Jundiapeba mesmo, tem inúmeras igrejas de pessoas que não vou dizer por discordar, mas por querer estar na frente daquilo que talvez Deus nem colocou na mão dele, né, se rebelaram, saíram de ministério. E uma coisa que eu acho chato pra chuchu, como diz lá no norte, é a pessoa que comeu numa casa e depois saindo falando mal daquela casa, né? É muito complicado. Chato, né? Vamos trocar um pouquinho de assunto. Marcos, o que você tem para dizer aí sobre... Será que Deus está limpando a seara? Porque que onda é essa de pastor sendo desmascarado, tendo casos extraconjugais aí, e sendo desmascarado em cima do povo? Que coisa, o que está acontecendo com a igreja? Misericórdia. Na verdade, eu vejo da seguinte forma, pastor Jefferson: talvez Deus tenha dado a oportunidade para essas pessoas se arrependerem dos seus pecados, né? Porque se ele se arrependeu, confessou e deixou, Deus já o perdoou. O problema é que muitos não querem se arrepender, né? Quer continuar naquilo, se torna um hábito, se torna... inclusive, hoje eu estava meditando, as pessoas querem continuar no erro, preferem mais o erro do que a luz, do que a verdade. Então, eu vejo que Deus, ele está tratando que para o povo entender que a igreja é dele, dos olhos dele ninguém escapa. Todos nós somos falhos, somos falíveis, não somos melhor do que ninguém. Isso. Porém, é aquilo, se a pessoa errou, se arrependeu e deixou, Deus já perdoou. O problema é que quando a pessoa acostuma com o pecado, já começa a fazer parte da vida da pessoa. Exatamente, aí já é um ato totalmente diferente. Eu estava até comentando esses dias com o Kleber Danilo, hoje em dia Deus está permitindo acontecer, por quê? Porque Deus vem falando, dando oportunidade para a pessoa se arrepender, não quer mudar de vida. E o pior é o ciclo que ainda continua, né? Igual teve o caso lá na Flórida, do pastor lá, eu vi um vídeo depois, que o segundo dele falando que ele entregou o cargo tal, e foi afastado. É triste para a igreja ver isso, mas pelo menos a igreja se posiciona. Sim. Agora aí o caso do camarada acontece e tá lá, continua ainda como se nada tivesse acontecido, fica expus elas por elas, fica que nem a igreja, voltando a falar sobre a igreja de Corinto que a gente está estudando aqui. Paulo fala assim: me estranha vocês vê o pecado dentro de vocês se acostumam, vocês deixam como se nada tivesse acontecendo. É complicado.
Já dá pra gente perceber que não vem de agora, né? Não vem de agora, isso não começou agora. É que nem eu costumo dizer, quando eu me converti, eu achava que na igreja não tinha fofoqueiro. Irmão, pelo amor de Deus, entendeu? Mas é assim, eu fui ensinado, fui instruído. Quando eu me converti, vamos dizer assim, as profecias que tinham para nós, não era vou te dar um carro, uma casa. Não, as profecias te conserta, te arruma. Aí as pessoas nos ensinavam a orar, a buscar a presença de Deus, entendeu? Hoje a pessoa se converte, para segurar ela na denominação, a pessoa já quer amarrar ela com prosperidade, porque todo mundo quer ser próspero. Não é pecado você ser próspero, é pecado você ser avarento, isso é fato. Só que o nosso anseio evangélico tem que ser a nossa salvação e buscar primeiro o reino do céu. Ponto. Sempre. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o que falta está lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, que chegou a geração de Josué, foi congregada, levantou-se uma outra geração que não conhecia a Deus. Eu acho que a geração que está se levantando é uma geração de mimimi, que não quer compromisso com Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, para a gente ter uma oportunidade da igreja, era a semana toda consagrando, jejuando, orando, buscando a presença de Deus. Hoje em dia não, a pessoa está de qualquer jeito e está lá. Está lá. Puxa vida, é complicado. É complicado mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, o que daqui para frente. Porque o mundo está tão diferente, de as coisas acontecendo e Deus tratando com a igreja de um jeito, e tanta coisa diferente acontecendo, as coisas mudando, e os sinceros precisam se manifestar. Sim. Os sinceros precisam se manifestar. Vamos falar agora um pouco sobre Bíblia. Coisa boa, isso faz parte. Marcos, vamos falar um pouco. O que você sabe sobre arminianismo, calvinismo? Como que você viu essa questão aí? Olha, eu estava até pensando em casa que você ia me perguntar sobre isso. Na verdade, eu não entro muito nesses deméritos. Não gosto muito desses deméritos, porque não traz muita edificação. Às vezes traz mais contenda do que edificação. Os arminianos têm uma ponta de vista. Mas eu não quero se aprofundar nisso, não. Porque é o mais. A pergunta mais sobre como que tá vindo uma. Eu já quero deixar claro isso, mas a igreja nem sabe muito sobre isso. Eu flerto com a escatologia, com a soteriologia, calvinista. Eu flerto. Só que a gente está vendo um movimento do calvinismo, dessa teologia, entrando dentro da igreja assembleiana. Devagarzinho está entrando. Você acha que um dia tem possibilidade da Assembleia mudar a sua teologia? Daqui uns 50 anos? Olha, eu espero que eu não esteja aqui. Te assusta tanto assim? Exatamente por isso. Porque assim, nós temos um ponto de vista, né? Nós temos uma raiz, entendeu? E se você deixar a sua raiz ser cortada, vai ficar um pouco difícil para aqueles que vão chegar. E para aqueles que já estão, pode até entrar em confusão, né? É que nem você falou, tá entrando devagarzinho, mas na verdade tá sendo podada também, né? Tem muitas igrejas que, o camarada fala assim, eu sou calvinista, um exemplo. O pastor não vai deixar ele pregar nada sobre calvinismo na igreja. O pastor vai sentar com ele, vai querer ver o sermão, vai querer ver o que ele vai pregar. Então eu vejo assim, que hoje, na minha concepção, isso aí traz muito mais debate do que edificação, traz mais discussão. Tanto é que eu nem... Eu tenho percebido uma coisa assim, é que assim, eu acho que é uma coisa muito de rincha, assim, sei lá, porque eu conversando com o menino aqui da igreja que prega também, se você chega numa igreja assembleiana, se você prega uma mensagem calvinista,
Muito já aconteceu comigo. Sem tocar no nome de calvinismo, sem falar sobre predestinação, você prega uma mensagem, você fala, a sua vida está na mão de Deus, Deus está no controle da sua vida, e alguma coisa desse tipo aí, a igreja glorifica, você pega uma mensagem totalmente calvinista. O povo glorifica, o povo dá glória a Deus. Só que você fala assim, essa mensagem foi calvinista. Não, então não quero. Será que não é uma cisma muito assim? Será que não é uma antipatia, um pré-conceito que a igreja tem? Eu acredito que seja, né? Porque não tem como você pregar, por exemplo, sobre alguns textos da Bíblia e você não entrar no calvinismo. Não tem como. Não tem como. Porque está no texto. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai deteriorar o texto? Não. Só que assim, o que as pessoas têm é aquilo que você falou. As pessoas têm um preconceito. Talvez por não ter estudado, talvez por não ter se aprofundado, fugido dessa aula. Não estou defendendo aqui. Agora, nessa conversa, não é isso meu objetivo. Meu objetivo. Defender nenhuma parte nem outra. Mas eu acho que os pastores, os professores de escola dominical, e tanto de uma parte quanto de outra, devia um pouco de responsabilidade, não, tipo assim, eu quero defender o meu, não, tipo assim, vamos analisar, vamos ver o que é bom. Por exemplo, sobre esse pastor que eu falei que é o presidente que prega algumas coisas que já são ultrapassadas, por exemplo. Eu estava falando com o menino. Antigamente, antes da internet, os pregadores mais antigos, Abílio Santana, eles podiam pregar e eles falavam, principalmente o Abílio, falavam uns absurdos, e a gente glorificava, e tá tudo certo. Hoje em dia as pessoas querem uma coisa. Mas as pessoas também estudam. Sim. As pessoas também leem. As pessoas também veem pregações de outras pessoas com mais facilidade. Então as pessoas estão raciocinando. Então muita coisa que, igual teve uma fala desse pastor aí, falando que tem que Santa Ceia, tem que queimar, tem que jogar fora, não pode enterrar a sobra da Santa Ceia. Rapaz, eu vi. Aonde está isso na Bíblia? Vi os caras falando, onde é que esse pastor aprendeu isso? O cara é um pastor presidente, fala um negócio desse. Então assim, aí ele pega e fala assim: eu aprendi assim. Tá. 50 anos pregando assim. Tá certo, aprendeu assim. Mas será que tá? Só porque você aprendeu há muito tempo atrás, será que tá certo? Eis o X da questão. Porque a Bíblia ela é bem clara em dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu também aprendi assim. Porém, você vai conhecer. Eu aprendi que você não podia usar uma camisa dessa se não tivesse cota por baixo, que era pecado. E aí? Só que você vai estudando, você vai vendo que não é aquilo. Então você vai deixando aquilo, você vai colocando aquilo que não serve de lado e vai se aprimorando. Que nem você falou na questão, hoje em dia as pessoas estão muito mais crentes bereanos. Não estão comendo qualquer coisa. Você pode pregar uma mensagem, eu particularmente em algumas igrejas eu percebo, as pessoas estão com caneta anotando aquilo que você falou, para depois ver se é realmente aquilo. E é tão estranho que por exemplo, quando o Brasil estava sendo descoberto, presta atenção, quando o Brasil estava sendo descoberto, a reforma estava acontecendo na Alemanha e nos países da Europa, a reforma protestante. E a gente brasileira, nós brasileiros temos, eu não sei, a gente tem um ranço sim, não sei se porque a gente fala bastante de missão, a gente tem um ranço de falar que o evangelho sai do Brasil para o mundo. Não é. O Brasil é neném no evangelho. Tem países aí, Alemanha, os países da Europa são muito mais vividos no evangelho do que nós. Apesar que na Europa está bem decaído. Mas por que é tão diferente o jeito do evangelho brasileiro para os outros países, o resto do mundo? É muito diferente o jeito o que eles têm por culto.
que eles têm por exemplo? Alguém dos irmãos não vai saber, mas se você for para Portugal, por exemplo, você vai pregar na igreja lá, depois o pastor te serve uma taça de vinho. É um costume deles. Costume deles. Se você for para Rússia, depois o pastor vai comer na casa do pastor, o pastor vai te servir como é que chama aquele negócio? Vodka. Uma vodka, um negocinho mais forte. E eles são crentes há muito mais tempo que nós. Quem que está errado nessa questão? Eu não vou defender nenhum ponto nem outro aqui, eu estou jogando ele no fogo. Tá, na verdade, vamos lá. Eu aprendi com o pastor Luiz Carlos Pinheiros, e isso me deixou muito, vamos dizer assim, prazeroso. Que se você vai fazer missão, ou se você vai pregar em algum lugar, você tem que saber o costume de lá. Isso. Que é para você não chegar lá e se escandalizar. Por exemplo, muitas pessoas perguntam para mim, Marcos, é proibido beber? Eu falei, me mostra um versículo que diz que é proibido. A Bíblia não diz que é proibido você beber, a Bíblia diz que é proibido você se embriagar. Agora, se você não tem autocontrole, então não beba. Exatamente. Ponto. Entendeu? Se a gente for entrar nesses deméritos, a gente vai passar a noite toda falando sobre isso. Só que assim, é que nem você falou, eu vou chegar num local, o costume deles é que eles vão mudar o costume deles? Não dá. Você está entendendo? Se Deus respeita o costume deles, quem sou eu? É mais ou menos assim, quem come, não julga quem não come. Ponto. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Só que a gente prega, aqui eu prego, já preguei, hoje eu sou mais cauteloso nessa parte, mas já preguei muito que negativo, é 0, 0, 0, não pode nem um pouquinho, nem um calicinho, nem nada, Aí se você for olhar, Paulo vai dizer para Timóteo, tome um pouco de vinho com água por causa do seu estômago. Né? Algo já medicinal. Só que assim, nós estamos falando do vinho daquela época, não é essas porcarias que tem de hoje, esse sangue de boi. Estamos falando do vinho verdadeiro. Mas é questão de uso e costume é muito, vamos dizer assim, muito abrangente, porque, por exemplo, o nosso culto aqui, ela tem uma metodologia. Isso. Certo? Se você for na África, é diferente. Entendeu? A nossa adoração aqui tem um jeito. Se você for lá na África, na Índia, nos países onde eles passam perseguição, você vai ver que a adoração é de outro jeito. A minha pergunta é assim, será que a gente não aprendeu? Será que a gente tem que aprender ainda? Ou será que é o que funcionou para nós aqui? Então, a gente... E tem que continuar assim porque é o que funciona, é o que está indo bem. Então, exatamente aí que está o X da questão. É como eu disse, por exemplo, no nosso ministério, a gente prega isso, que não pode. Isso. Ponto. Entendeu? Só que se você for estudar, que nem você falou, tem muita gente que estuda a Bíblia e vai ver que não é assim. Vai questionar. Mas por quê? Entendeu? Então eu deixo a critério dos pastores presidentes, que eu acho assim, eles veem o que é melhor para o corpo. Isso. Porque tem gente, vamos colocar aqui, tem gente que se tomar uma xícara dessa aqui de vinho vai ficar doidão. E já vai sair escandalizando, tirando a roupa talvez que nem não é. Tem pessoas que têm problema com alcoolismo, veio do mundo com alcoolismo, não pode nem chegar perto. Quando eu cheguei, só a receptividade do povo, Deus já me arrebentou. Te quebrou. Falou, tá vendo, filho? Assim que tem que fazer. Entendeu? Aí você olhar as mulheres de calça, brinco e batom. Coisa que eu tinha aprendido que isso aí leva a pessoa tudo pro inferno. Tudo Jezabel. Você tá entendendo? Então, peraí, gente. Calma lá. Pra que Jesus morreu, então? Se ele mesmo disse assim, eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar. Então é uma questão, aqui eu estou falando, não é uma questão de costumes, é uma questão de aprendizado. Cada local tem sua etnia. É assim, que você falou, já pensou, se eu vou lá para Portugal, não, eu não vou beber vinho não, porque isso é pecado. Você já pensou? O pastor vai me excomungar. Rapaz, volta quando você vê. Então, quer dizer, eu aprendi com o pastor Luiz Carlos, concluindo, a respeito disso aí. Se você vai pregar em algum lugar, se você vai viajar para algum estado, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, se você for para o estado da Paraíba, não precisa nem sair do país, né? Posso dar um exemplo que eu vivi esses dias? Hoje eu estou meio de cavanhaque. Eu estava um pouco mais, a barba estava mais fechada por causa do serviço, e eu ia pregar num Belém. Eu tenho a mensagem aqui que eu mandei para o pastor. Falei, pastor, eu posso ir de barba ou quer que eu tire a barba para não criar problema? Porque tem alguns pastores do Belém que não libera, tem outros que não. No final das contas, como ele não me respondeu, eu fui lá, tirei e fui, porque eu sei que o costume deles é aquele, entendeu? Para não ferir
Claro. Aí ele falou assim: Marcos, eu tinha te respondido, é que você não viu a mensagem, né? Você já estava na igreja, se você fosse pregar de máscara, tudo bem. Eu falei, eu não ia conseguir pregar de máscara. Entendeu? Se eu fosse pregar de máscara. Concorda? Então quer dizer... O pastor saiu bem. É uma questão assim, tipo, de respeito, de respeitar. Então, se a pessoa estudar, tiver domínio próprio, souber respeitar, meu amigo, é a Bíblia, nós somos livres em Cristo. Tá certo. E aí, pastorear a igreja, como é que é? Você tem vontade? Vai? Não vai? Já pastoreei. Já pastoreou? Já. Em 2006, eu tive o privilégio de pastorear a igreja do Vila Maluf. De que ministério? Madureira. Madureira? Madureira, campo de Mogi das Cruzes. Eu me lembro que nessa época, nesse interim, eu tinha passado 2005, uma prova muito, muito grande ministerialmente, o Kleber Danilo me acompanhou, e eu caí na graça do sogro do pastor presidente, pastor Antenor Carlos Araújo. E eu comecei a andar com ele em Suzano, que ele não pregava, ele só ensinava, sabe? Então, sim, todas as igrejas que ele chegava, como ele era setorial, ele passava uma oportunidade para ele passava para mim pregar. Então eu tive o privilégio de conhecer ele e nesse inteirinho Deus abriu a porta para me dirigir à igreja do Vila Maluf. Eu fiquei lá 6 meses. Eu pedi para o pastor presidente para sair, para ir ajudar ele, o pastor anterior lá no Jardim São José, que estava com problemas. Sei que eu saí fora do tempo de Deus. Mas é uma coisa assim, durante 6 meses eu dirigi 2 cultos. Por quê? Porque eu colocava o povo para trabalhar do jeito que eu aprendi. E quer saber? O resultado foi abrangente. Que coisa. Que benção, legal. Eu tinha meu segundo, eu dava a oportunidade para ele dirigir o culto, dava a oportunidade para os obreiros dirigirem culto, e assim a igreja foi crescendo. Para você ter uma ideia, vamos falar abertamente, quando nós chegamos na igreja, nós tínhamos 12 dizimistas, uma igreja que tinha 60 e poucos membros. Quando eu saí, tinha 120 pessoas, tinha 70 dizimistas quase. Que benção, que benção mesmo. Aproximadamente, se não me falha a memória. Tá bom. E aí o que acontece? A gente tivemos esse privilégio de pastorear, mas eu vou falar a verdade, rapaz, é muita dor de cabeça. Foi aí, pastor Jefferson, que eu aprendi a respeitar pastor. Foi aí que eu aprendi que você não deve chegar na igreja de ninguém, soltar a bomba lá e sair correndo. Você tem que pregar a Bíblia, a palavra. A doutrina, você deixa para o pastor. Às vezes o pregador destrói aí meses de aconselhamento que o pastor está ali aconselhando, trabalhando, né? Meu Deus do céu, é complicado. Entendeu? Então foi aí que eu tive essa experiência e foi muito bom para mim, foi muito bom. Eu sempre digo, se Deus mandar eu voltar a dirigir igreja, a minha oração eu já fiz a ele no coração, então ele já sabe do jeitinho que é, né? Aí eu vou com o maior prazer, só que assim, é espinhoso, a gente sabe disso. Hoje em dia as pessoas têm uma visão deturpada de pastor. As pessoas acham que o pastor quer mandar nelas. Não é assim, o pastor quer orientar, quer criar para ela, vamos dizer assim, veredas que levem ela pelo caminho direito. Porque até que ela venha estar firme, é igual Paulo disse aos irmãos lá de 1 Coríntios, até agora eu estou dando leite para vocês não podem comer comida sólida. Falar com vocês como espirituais. Entendeu? Então, se me chamar, a gente senta e conversa, se Deus estiver no negócio eu vou orar e a bênção é grande. Tá certo. Ô Marcos, seu contato aí do pessoal que quer te chamar para ministrar, como é que faz para te achar? Bom, me acha só pelo meu WhatsApp. Né, que é 011 940 36 4290. Esse é meu WhatsApp, quem quiser nos convidar, estamos aí, né? Tá certo. Pregador aí para congresso, pregador para escola dominical, tá aí. Olha, que testemunho forte. Eu gostei muito de saber da sua vida aí. Deus abençoe. Obrigado pelo convite aí. Por você passar, mais uma pergunta aqui. Por você passar por essas experiências assim, te dá um ânimo mais para orar por enfermo, assim, para cura acontecer na hora? Sim. Porque eu acho que assim, a gente não desperta um outro nível. Porque, vou falar a verdade pra você, não é qualquer um que ora por milagre, não. Eu mesmo, eu já falo pros irmãos aqui, irmão, eu sou pastor, eu sou ensinador da palavra. Se você estiver doente, vou fazer o que a Bíblia manda, eu vou orar com você, vou chorar, vou pedir pro Senhor te curar, e Deus vai fazer a vontade dele. Se
for dele curar, você cura. Eu falei, eu não tenho dom de cura não, porque eu acho que é um dos dons mais terrível que tem, é o dom da cura. Se ministrar cura na vida de uma pessoa é complicado. E aí você tem 2 casos, seu, da minha esposa, da sua esposa, muito forte. Então eu acho que isso desperta um anseio, um desejo. Um anseio e uma preparação, porque eu observo também que Deus sempre vai trabalhar na nossa vida o que Ele, tipo assim, as provas que a gente passa é uma preparação para aquilo que Deus quer nos usar. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você tem uma experiência de cura, tem uma facilidade maior de Deus te usar no dom da cura. Tem dom de cura, não? Tenho. Não só eu, minha esposa também, né? É mesmo? Tá vendo aí? Ó, eu tô falando. Eu sei das coisas. Nossa trajetória, quando a gente começamos a caminhar, nós íamos muito ali no Itaim Paulista, tem um hospital chamado Júlio Tupi. Eu andava muito com um irmão que já dorme no Senhor, né? E a gente, às vezes, entrava no hospital para orar, Deus falava, esse não, aquele sim, sabe? Então a gente tinha essa sensibilidade, né, de orar. E Deus curava instantaneamente na hora. Tá vendo? Nós já vimos pessoas ser curadas de câncer. Minha esposa, esses dias, ela orou pela uma criancinha, até foi um caso recente de uma mulher que deu o carro na mão da filha. E ela atropelou a mãe e o filhinho, aqui em César de Souza, aqui por esses lados daqui, e a criança estava internada lá, os médicos já estavam desenganando. Deus falou para minha esposa, ore por ele. Ela orou, o menino já saiu do coma, já está bem. Sua esposa trabalha no SUS, não trabalha? Eu vi, ela não me reconheceu, eu estava de máscara, eu estava internado lá, eu vi ela passando lá. Ela está lá, agora nesse momento, a minha guerreira está trabalhando. Deus sempre abre a porta para ela, já abriu na Santa Casa, no hospital aqui de Poá e agora no SUDS. Todas as vezes que Deus abre a porta para ela nesses lugares, tem cura, salvação de alma, sabe? Aí ela fala, amor, eu queria pregar que nem você. Eu falo para ela sempre, meu amor, Deus te chamou desse jeitinho seu. Então prega do jeito que Deus te deu, porque usa aquilo que Deus te deu, né? Já para deixar vamos dizer assim, para os nossos amigos internautas aí que ficam imitando os outros, usa a ferramenta que Deus te deu. Fica na posição que foi chamado. Fica na posição que foi chamado. Se Deus te chamou para cura, vai para cima, ora. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, né? Verdade. Hoje em dia a pessoa não vejo cura. Irmão, eu vejo cura todo dia. Só de eu estar de pé eu já estou curado todo dia. Eu sou uma pessoa que às vezes eu passo por algumas enfermidades e eu pergunto para Deus, por que o Senhor não me curou? Quer ouvir a resposta? É que se eu te curar de tudo, você não me busca. Meu Deus, é forte. Entendeu? Porque que nem você falou ali, quando nós estávamos conversando, você orou com tanto afinco quando aconteceu o acidente contigo, que você não sabia que tinha aquela força para orar. Entendeu? E se Deus deixar a gente, ou der tudo aquilo que a gente quer, a gente se afasta, a gente se desvia e a gente não busca a presença dele. Mas assim, quando Deus manda também, eu não vou por impulso, né? Quando Deus manda colocar a mão, eu vou, oro, eu sei que Deus vai fazer milagre, eu tenho certeza disso, e a gente está aí, né? A pessoa fala assim, Marco, mas você... Não, irmão, as pessoas têm que entender uma coisa, tem igrejas que quando você termina a ministração, tem aquela fila para orar. Aí o pastor local está ali, ele vai orar. Agora, se tiver um caso específico que Deus mandar eu orar, eu vou estar orando, porque eu sei que Deus vai realizar milagre. Eu tenho certeza disso. Desculpa. E a bênção é grande. Tá certo. Bom, Marcos, muito obrigado por ter vindo. Prazer foi muito obrigado por ter atendido. E a gente vai aí, então nessa caminhada, vamos marcar mais vezes para a gente vir aqui, quem sabe com um tema, para a gente conversar um tema bíblico ou discorrer sobre algum assunto. Muito obrigado, manda paz Senhor para sua esposa. Será dado, Deus obrigado abençoe. Obrigado por se lembrar de nós, né? Amém. E estarmos aqui, para nós é um privilégio. Continua nessa obra aí, porque através disso aí tem muitas pessoas que estão, além de estar aprendendo, estão sendo edificadas, né? Verdade. Em nome de Jesus, Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Amém. E desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. A você que está nos acompanhando pela internet, Deus abençoe. Curte, visita nosso canal no YouTube. Essa entrevista amanhã, a partir lá do meio-dia, no meio da tarde, já vai estar lá no nosso canal no YouTube também. Entra lá, curte lá, comenta alguma coisa lá
E se inscreve no nosso canal, vamos fazer esse canal crescer. A gente tem muitos podcasts. A gente passa mó tempão vendo os podcasts aí do pessoal do mundo, policiais, e o pessoal falando, mas de crente não tem. Deus falou, não, faz um negócio para os cristãos poderem falar. Traz meu povo para falar, põe o povo para falar. O povo quer testemunhar, o povo tem histórias edificantes para contar. E Deus vai abençoando a nossa vida. Então, só que eu preciso do apoio de vocês. Me ajudem a fazer esse negócio crescer. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.